Dos filmes futuristas à rotina do seu dia a dia. Quem se lembra do desenho animado Os Jetsons? Hoje, muita coisa retratada pelos personagens já faz parte das nossas vidas. O programa Conexões Imobiliárias de hoje traz o assunto automação. Como é que a tecnologia anda transformando o mercado imobiliário? Quais tarefas já podem ser automatizadas? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio do Cresce Ceará o Ricardo Coelho, especialista no assunto. Ele trabalha há 20 anos com automação residencial, que é um diferencial cada vez mais valorizado por quem busca um imóvel e também pelos corretores de imóveis que desejam oferecer a seus clientes soluções mais modernas. Então, Ricardo, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: automação, como ela tem transformado o conceito de moradia nos últimos anos? Obrigada por ter vindo. Eu agradeço aqui a presença, né? É um prazer aqui participar do programa. A automação, ela trouxe, no primeiro momento, novidade. Esse foi o primeiro passo, né, da automação para todos os nossos clientes. Então, tudo era novidade, né? Então, ligar a luz num controle naquela época era algo extremamente diferente. Então, assim, ninguém entendia exatamente como é que aquilo ali funcionava, né? A transição, ela chegou até no momento hoje que você faz um comando de voz. Então, toda essa transição, essa novidade de fazer os elementos de automação, ela foi trazendo transformações aí para todas as nossas situações que a gente fez aí durante esses 20 anos aí de trabalho. Automação é só para casa de alto padrão, que a gente costuma ver nos filmes? Ou já está acessível hoje para imóveis mais simples? Não, pelo contrário, né? Hoje, vamos dizer assim, a automação ela tem níveis, né? Então, hoje você consegue, tem as lâmpadas inteligentes, tem os interruptores inteligentes, usa-se muito esse termo inteligente, né, para se dizer que aquele dispositivo ele pode ser controlado, né, por um smartphone ou por um tablet. Então, assim, não necessariamente são para casas de alto padrão. Então, a automação hoje ela tem uma relação com as pessoas, né, que queiram usufruir da tecnologia. Não necessariamente ela está somente para as pessoas de alto padrão, mas hoje a gente consegue fazer projetos para apartamentos de pequeno porte. Pelo contrário, até apartamentos de pequeno porte hoje, eles têm uma relação de necessidade, né, porque às vezes a pessoa quer fazer para locação, então ele quer tornar aquele ambiente mais fácil de utilização. Tem uma relação muito grande com os hotéis, né? Os hotéis eles tentam transformar os ambientes de uma forma mais simples, né? Então, para as pessoas poderem utilizar os recursos do ar-condicionado, da iluminação, dos sistemas de som. Então, todos esses elementos não necessariamente têm relação com alto padrão. Ela tem relação com empreendimentos em que eles querem trazer tecnologia. Às vezes até o de alto padrão tem empreendimentos de alto padrão que não estão em busca da tecnologia. Elas estão em busca de outro conceito de moradia, né? Então, a relação tecnologia com o padrão do imóvel, é lógico que ainda existe um pouco, porque querendo ou não, a mão de obra ela ainda é um pouco escassa, né, para você estar colocando elementos dentro do empreendimento, isso para qualquer característica, não é só para a tecnologia. Então, acaba você precisando, vamos dizer assim, precisa de elementos que vão trazer um custo mais alto. Mas já existe hoje no mercado, então grandes fabricantes estão trabalhando com tecnologia, fazendo com que essa tecnologia ela seja mais aberta ao grande público. Hoje tem ar-condicionados que já estão vindo de fábrica, né, com controle com comando de voz, com controle via aplicativo. Já tem hoje lâmpadas, né, como eu comentei, que já vêm dos próprios fabricantes, né? Então isso até teve um certo momento no trabalho da gente, aí, nesses 20 anos que a gente trabalha, que algumas empresas elas começaram a questionar, algumas pessoas começaram a questionar: Ricardo, será que vai interferir, né, no mercado, grandes empresas fazendo automação? E pelo contrário, elas só fizeram trazer divulgação, né? Então, agora recente saiu até numa marca de ar-condicionado, ela fez de ar-condicionado de TV, ela fez um vídeo do Chaves, entrando na casa, fazendo o comando, abrindo uma cortina. É super legal. Então, isso traz a divulgação, né? Não é, e até te dizendo que não é o custo que aquilo ali vai dizer que ele tem tecnologia ou não. Aproxima. Exatamente.
E quais são os sistemas mais procurados hoje? É iluminação, é segurança ou é climatização? Ou um pouquinho de cada? Hoje não, assim, perguntar assim, hoje a transição da automação ela teve momentos diferentes. Hoje o mais buscado mesmo é a partir de iluminação, né, que está com a relação da automação. Então a iluminação, as pessoas começaram a entender que ela é possível se controlar a iluminação por meio de um aplicativo. O ar-condicionado, os sistemas de som, os sistemas de segurança, eles já vêm sendo colocados, já vêm sendo implantados tecnologia há bastante tempo. Então, há muito tempo que a gente se controla um ar-condicionado via celular ou via controle remoto, né? A iluminação não é assim. A iluminação ela começou a ser colocada. Então, essa demanda ela aumentou da iluminação muito por conta dessa mudança da utilização, da possibilidade da utilização, né? Então, hoje, dentro do que a gente executa, eu tenho projetos que são específicos de segurança, porque as pessoas, ou uma empresa, ou um prédio, ou um hotel, eles têm uma relação de segurança maior. Muita gente compara, me questiona, né? A automação, quando fala de segurança, é câmera de segurança, é leitor facial? Não, a segurança que a gente faz é uma utilização dos recursos de câmeras, dos recursos de leitor facial, dos recursos de alarme dentro de um sistema de automação. Então, ele acaba sendo... Então, depende do público, ele depende do tipo de necessidade, mas tem assim, hoje, se ele perguntar assim, se é muito mais iluminação, hoje eu tenho muito projeto de som, a gente tem projetos de som de altíssimo nível, assim, bem legais. Então, assim, essa busca pela tecnologia como um todo, ela hoje é bem abrangente. E a iluminação, como eu estava te comentando, ela não tinha, né? Então, ninguém utilizava, como eu te falei, assim, um controle remoto para ligar uma luz, né? Ninguém não tinha isso. Hoje se tem, e aí acaba que a busca está maior, né? A automação, ela agrega valor ao imóvel? Eu posso te dizer que muito, né? Muito. Hoje, eu já tive vários casos de clientes que venderam apartamentos ou casas, e a automação ajudou a comercializar aquilo. Hoje a minha empresa ela tem um trabalho muito específico com elaboração de projetos para prédios, em que a gente deixa infraestrutura para automação, e já tem prédios que a gente está chamando de prédios conectados. O que são esses prédios conectados? São prédios em que ele já tem tecnologia embarcada dentro dele. Então, ele já vai ter uma leitura facial, em que ela vai estar dentro do prédio, desde a portaria, entrada de veículos, até a unidade, né? Então, ambientes restritos, tipo academia, tipo salão de festas. Então, tudo isso vai estar integrado com a unidade residencial. Hoje a gente tem empreendimentos em que estão colocando internet compartilhada, né, do prédio todo. Isso facilita muito a tecnologia. E por que facilita? Porque um dos elementos muito importantes dentro da automação é uma excelente internet, né? Hoje, para que todos esses dispositivos, por isso que se usa o termo IoT, né, que é a internet das coisas, né, a internet dos equipamentos. E por que se precisa muito de internet? Porque grande parte dos equipamentos, a sua TV, o seu computador, o leitor facial, o controle da iluminação, todos eles precisam de internet. Então, a internet ela teve que evoluir muito. E também nos últimos anos, a gente passou por um momento de transição super positivo, em que está facilitando demais essa utilização. Então, voltando à tua pergunta em relação ao que agrega nos empreendimentos, né, o que é que valoriza dos empreendimentos, além de não ser tão mais um diferencial, vamos dizer assim, está virando já quase uma obrigação. Alguns construtores, algumas pessoas, elas estão entendendo que aquilo ali é quase uma obrigação. Para já entregar a tecnologia, os imóveis já com essa tecnologia. Existem os conceitos smart, existem os conceitos de prédio conectado, existe o conceito de entregar a tecnologia, porque a pessoa vai precisar, porque o imóvel ele é utilizado muito para locação. Então, a tecnologia ela está começando a ter um momento em que é um recurso importante, como é o celular hoje para a gente, como é um computador. Então, ele está começando a ter um recurso fundamental para o nosso dia a dia, né?
Então, você imagina hoje que a pessoa que bota o imóvel para fazer a locação, ela precisa ter uma mínima noção do que é que está acontecendo no imóvel dela. Se entrou alguém dentro do imóvel, se estão desperdiçando energia. Então, hoje a gente tem via aplicativo, a gente consegue visualizar o que é que está sendo gerado de consumo. Então, se o teu consumo está mais ou está menos. Então, você começa a ter uma noção se tem luzes desligadas, luzes ligadas. A gente fez há muito tempo atrás, que chama os Green Buildings, né? Que são os prédios que teve uma certificação, que chama certificação. Isso, exatamente. Esses prédios, há 10 anos atrás, eles eram prédios que eles eram projetados com o pensamento de um selo, né? De uma certificação. E vários deles começaram a evoluir. E o que é a evolução? É entender que aquilo era importante. Entregar um prédio com qualidade na tecnologia, ela era fundamental para que ele tivesse pensando lá na frente, né? Eu tenho um trabalho muito específico com construtores, com donos de construtora, com a engenharia como um todo, né? O mercado imobiliário, né, como um todo. E o mercado imobiliário ele é muito na frente, né? Então, o mercado imobiliário, hoje ele está fazendo um projeto, e eu trabalho em projetos bem na concepção mesmo. E esse projeto ele tem que estar pensando no imóvel para ser vendido daqui a 4 anos, 5 anos, né? Então, você imaginar o que é que você tem que pensar para ser colocado dentro de um projeto para que ele seja realizado entregue daqui a 5 anos, não é entregue, que é vendido daqui a 5 anos. Então, hoje tem projetos que a gente trabalha que a gente tem que estar pensando nisso. O que é que vai ser, né? E é uma corrida realmente, né, Ricardo? Para não ficar obsoleto. Total. Essa corrida contra o tempo, aí, como eu estava te comentando, ela é uma corrida que muitos construtores eles precisam realmente entender. E aí, a rede de parceiros, né, que um construtor trabalha, com arquitetos, empresas como a minha de tecnologia, empresas de ar-condicionado, instalações, arquiteturas de todos os tipos, né, urbanismo, de jardim, decoração. Então, esse time, ele tem que estar pensando no amanhã, né? Não é no hoje. A gente tem que estar olhando hoje, entendendo quais são o que é que está ocorrendo de pró e contra, né? Para pensar no amanhã. Então, não tem a menor dúvida, a tecnologia, ela é realmente o elemento da vez, né? Ela vai ter que ser, as residências que vão estar sendo colocadas, a comercialização daqui a 5 anos, muito provável que a gente vai estar vendo como é no mercado fora, né? Então, você imagina que hoje uma casa americana, ela já entrega com calefação, então ela entrega já com um sistema de climatização, né? Daqui a 5 anos, talvez a gente tenha que começar a pensar que vão ter imóveis que vão ser entregues desse formato. Aí por quê? Porque é o consumidor. Então, o consumidor, ele tá, vamos dizer assim, exigindo que a entrega, ela tenha mais elementos, né? Até para a gente lembrar dos Jetsons, que aquilo tudo parecia algo tão distante, um futuro tão distante, quase impossível, e hoje faz parte da nossa realidade. Faz, é legal a comparação com os Jetsons, né? Assim, foram coisas que a gente visualizava, tem um episódio que falava numa projeção, né? Você viu uma projeção na tela, até eu estava te comentando a história do De Volta para o Futuro, né? Do filme do De Volta para o Futuro. Ninguém imaginava que se projetaria uma imagem numa tela, né? O recurso hoje, então a gente já está falando de holograma, tem filmes falando de holograma, né? Então, a visão lá na frente, esse é o que faz parte do mercado, é a nossa pergunta anterior, né? Você estava comentando sobre o que é que o empreendimento vai vir, né? O que é que agrega dentro do imóvel. E os Jackson, ele nos ajuda a entender que pode sonhar um pouquinho mais, né? Que pode vir realmente empreendimentos aí bem diferentes, né? O que hoje vocês não disponibilizam ainda, mas que vocês já estão trabalhando, que o senhor já sabe que está vindo para o mercado e que hoje não tem ainda, mas que vamos colocar uma estimativa, daqui a 5, 10 anos já vai ser uma realidade na vida de muitos brasileiros? Só para assustar, assim, quem essa é a pergunta que praticamente hoje todo mundo pergunta diferente, né? O que é que a inteligência artificial vai trazer, né? Como é que vai ser, né? Você vai ter aí uma
uma voz ali falando contigo ali na hora que você chega em casa, ele pergunta como é que você quer, né? Já tem Alexia, né? Mas a Alexa, ela é um comando, né? A IA, ela é uma relação que você vai ter com a tua casa, né? Então, ela pode lhe entregar algo antes de você falar. Então, imagina você chegar em casa, você está cansado, só pela sua leitura facial, porque você chegou em casa e a sua leitura facial não mostrou cansado. E aí a casa, ela te bota uma música, liga a climatização, então só por uma questão de avaliação da tua feição. Você perguntar, Ricardo, isso é possível? Isso já existe, né? Então isso já acontece, só que ele não é comercializado ainda, né? Então a sua pergunta, o que é que vai surgir daqui a 5, 10 anos? Muito provável que os elementos de tecnologia eles vão estar mais por trás, né? A gente não vai estar pegando muito, né? A gente não vai estar tocando mais muito naquilo. Ele vai estar mais acontecendo. Então, a gente vai sentir as coisas sem precisar estar interferindo tanto. Então, hoje a gente chega na nossa casa, para quem mora num prédio, você abre um portão, né? E esse portão ele só abre se por acaso alguém der um comando dizendo, quero abrir o portão. Ou de uma forma eu vou entrar em casa, eu quero ler minha face, né? Mas no futuro ele vai ser bem menos dessa forma. Então, assim, ela já vai entender melhor aquilo ali. Já vai saber, não é necessariamente uma leitura facial. Ela vai saber por algum elemento seu que está te identificando que tu está chegando, até mesmo porque ela vai saber tua localização. A gente já sabe, né? Então, o nosso celular já mostra a nossa localização. Então, se eu estou me dirigindo para a minha casa, por que a minha casa não se prepara para me receber? Será que não vai acontecer isso? Então, será que a minha casa ela não sabe que eu gosto de chegar em casa e ter a climatização a 23 graus, a 22 graus, a 18 graus? Então, sabe que tem momentos, a sexta-feira é diferente da quinta, é diferente da segunda. Então, a inteligência artificial, ela muito provável, eu não te afirmo 100%, porque não é impossível a gente fazer isso, né? Quem sou eu para afirmar isso? Mas eu te digo que a inteligência artificial realmente vai ser o elemento em que vai mudar um pouco as características e a melhoria da automação. Por que eu te digo isso? Um dos elementos hoje que ainda dificulta um pouco as pessoas é porque, por incrível que pareça, e o mais estranho que for, ainda existe muita gente que não consegue utilizar os recursos do que nós temos de tecnologia, né? Acessibilidade. Hoje a gente não tem, a gente tem um monte de ferramenta e a gente utiliza muito pouco delas. Então, o que a inteligência artificial ela vai começar a te dar? É te ajudar a te entregar aquilo que tu queria. Só que tu não consegue utilizar aquele recurso. Então, assim, às vezes as pessoas não... já tive diversos clientes que sofriam muito de ligar um som, ligar uma televisão. Não sabia como é que ligar, porque é um controle cheio de botões e tal. Então, a tecnologia ela foi ajudando a isso. Então, a IA, que é um termo que a gente usa na nossa empresa, que é o simplificar, né? A gente usa muito o termo simplificar a sua vida, melhorar a sua vida, gerar uma forma mais prática, dinâmica das coisas acontecerem. E a inteligência artificial, ela vai, no termo melhor, no termo mais positivo, ela vai ajudar a gente a ter uma convivência melhor, né? Torna mais intuitiva, é isso? Muito mais, muito mais. E, como o senhor muito bem falou, a gente está cada vez mais dependente dessa tecnologia. Às vezes até a gente não consegue mais, a impressão que eu tenho, Ricardo, a gente não consegue mais discernir o que é automação, porque já está tão perto, já faz tão parte do nosso dia a dia, que a gente esquece que a gente já está utilizando a automação. Aí me vem a pergunta com relação, você já falou da internet, que a internet já evoluiu para poder conseguir dar esse suporte, e a energia, porque, por exemplo, hoje no Brasil a gente vem observando esses momentos de oscilação, de energia. Então, se a gente está cada vez mais dependente dessa automação, dessa tecnologia, como é que fica? Da internet o senhor já explicou que a gente deu uma evoluída. E ao mesmo tempo, se eu falo de internet, eu pergunto com relação à energia mesmo. É um problema, né? Esse é um problema que a gente está... Isso é a nível mundial, né? Não é só aqui no Brasil, né? A energia, ela tem dois fatores. Um, o que a gente gera para poder usufruir dela, né? Então, a tecnologia, ela pode contribuir para ajudar esse desperdício? Com certeza.
Minha equipe estava ontem numa grande empresa ontem e o dono da empresa estava extremamente chateado porque toda a vida que ele ia na empresa estavam todos os ar-condicionados ligados. E ele chegou, poxa, como é que eu faço para melhorar isso? Você perguntar assim, é um elemento que ajuda a economizar? Com certeza. Com certeza a automação ela vai ajudar demais a nós, os usuários, usarmos melhor. Então, às vezes não é nem proposital, às vezes a gente esquece. Eu tenho uma filha de 15 anos e adora deixar o ar-condicionado do quarto dela ligado, luz ligada. Então, assim, a tecnologia ela está para aquilo ali também, para fazer com que nós utilizamos da forma melhor e evitar o desperdício. Quais são os poréns aí que você comentou da energia, né? Hoje a energia, a gente está vivendo a transição da utilização também dos carros elétricos. Os carros elétricos, eles acabam tendo um consumo maior de energia, né? Então, a gente tira de um lado e joga para o outro. Esse consumo de energia maior, ele já está começando a ser sentido? Lógico que sim. Então, o tratamento da energia como um todo não é só consumo, é o tamanho do que ela entrega para as residências, ou para as empresas, ou para a indústria. Então, essa necessidade que a gente tem hoje de energia ela é muito maior, mas muito maior mesmo, né? Então, assim, hoje tem consumo com mais geladeira, consumo com mais ar-condicionado, consumo com mais televisão, consumo com carro elétrico. Então, todos esses elementos, eles são elementos que vão gerando mais consumo. Em contraponto, a gente tem hoje mais energia limpa, né? A gente tem mais energia solar, energia eólica. Então, as coisas, elas estão, de alguma forma ou outra, elas vão se compensando a você poder utilizar melhor. E aí, chegando à tua pergunta, né? Que você perguntou do problema da energia, né? Ainda se tem vamos dizer assim, a gente ainda sofre com um pouco da qualidade da nossa energia. Em contrapartida, os equipamentos e sistemas, a tecnologia em si, ela também está se preocupando com isso. E como é que a gente se preocupa com isso? A gente usa muito proteção, né? Então, dentro das nossas instalações, a gente tem diversos estágios de proteção. A gente usa protetores de surto, a gente usa estabilizadores, no-breaks, condicionadores de energia. Então, são diversos elementos para melhorar essa qualidade da energia, para que o equipamento que esteja ali na ponta, ele não se danifique. Então, uma coisa super básica, a gente tem equipamento, quando a gente trabalha em projetos de som, né, de alto nível, a energia, quando ela interfere, o equipamento de som, ele precisa não sentir aquela oscilação. Então, simplesmente o equipamento que a gente trabalha, ele desliga a energia. Ele não deixa ficar oscilando, ele desliga. Opa, cuidado, não vamos ligar agora, porque ainda a sua pergunta volta na IA, né? A IA vai ajudar demais nisso, porque são decisões. Os sistemas de automação, eles são decisões programadas. Toda vez que a gente programa um sistema, a gente diz para ele, olha, se caso estiver acontecendo isso, você faz isso. Se em caso disso, você faz essa outra ação. Então, a IA ela começa a nos ajudar com um universo maior. Essas tomadas de decisões ela acontecem. Então, a energia ela é um problema, ela precisa ter mais cuidado. Hoje todos nós precisamos ter mais cuidado. Usar demais, porque querendo ou não, a gente tem um recurso aí a ter o cuidado, mas em contrapartida está todo mundo pensando nisso. Então, hoje a gente tem uma matriz energética muito poderosa, o nosso universo de energia solar, hoje ela é muito, principalmente para nós aqui do Ceará, né? Nós temos as maiores usinas aí sendo produzindo energia solar, energia super limpa. Uhum. Então, mais ainda sofremos nessa chegada da energia nas unidades, né? Nós, consumidores, né? Sim. Seja dentro da unidade residencial, seja numa empresa, ou seja num prédio, todas essas unidades consumidoras, elas sofrem um pouco. Já foi pior? Já foi bem pior, muito pior. Com relação a quem quer comprar e também o corretor que pega um imóvel com automação para vender, para negociar, para alugar, e também o cliente que se interessou por aquele imóvel. Quais são os itens, os elementos que ele precisa ter um olhar atento, que ele precisa observar das dicas? Boa pergunta. Então, assim, quando o corretor ele chega no imóvel que ele tem tecnologia, hoje,
praticamente todos os imóveis que tem leitura facial, ele é muito visto, né, aquilo ali. Você chegar na sua casa e não ter você ter uma leitura, não usar mais chave, né? Esse foi uma das soluções que mais caiu de preço nos últimos anos, né? Então, a tecnologia ela até é engraçada porque o dólar sobe e a tecnologia abaixa, mas não é relacionado com o dólar, né? Então, assim, a tecnologia, no caso da leitura facial, ela é um elemento super bacana para um corretor, né? Assim, falando especificamente da venda, né? Então, é um dos elementos muito importantes dentro da venda. O que é hoje que a gente chama muito importante é quanto mais preparado ele está o imóvel para receber o que a gente chama da evolução da tecnologia. Qual o outro elemento fundamental que a gente está colocando de grande importância dentro do prédio? É o que a gente chama desse prédio conectado que eu estava te comentando, é a internet. Então, assim, quanto mais preparado esse prédio, essa unidade, ela está para receber uma internet de alto nível, melhor ele vai estar preparado para o futuro. Então, qualquer dispositivo que ele tiver no futuro, ele vai estar mais apto a receber aquilo ali. Então, hoje, para eu ter um comando de voz, eu preciso de internet. Hoje, para eu ter um sistema de som de alto nível, eu preciso de internet. Ter segurança, eu preciso de internet. Então, para esse prédio conectado, para esses elementos que vão trazer para o futuro, a internet ela é fundamental. E, por último, que a gente chama dos interruptores inteligentes, né? Existem diversos níveis de interruptores inteligentes. Hoje o mercado ele realmente ajudou a massificar isso. Então hoje tem de todos os portes, todos os tamanhos, para todos os bolsos, todas as situações. E ele acaba sendo um produto que é interessante para o corretor dizer, olha, que esse apartamento já está ali com um interruptor inteligente, coisa bacana, você vai controlar a sua casa pelo celular, vai ligar a luz, então isso acaba trazendo um conforto mais moderno, né, para aquele imóvel. Né? Uhum. Vamos supor que uma pessoa tem uma casa, um apartamento sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma automação e quer colocar. O que pode ser possível e o que realmente não é possível, teria que haver na fundação mesmo, ou tudo pode ser colocado depois? Adorei essa pergunta, todo mundo também me faz todos os dias, assim, Ricardo, o que eu preciso deixar pronto hoje? Será que se eu não deixar pronto pode ser feito amanhã? Volto à internet, certo? Para que a gente tenha uma solução de um imóvel que não esteja pronto, eu preciso de uma internet muito bem feita dentro dele. Então, eu preciso de roteadores sem fio, Wi-Fi dentro do apartamento muito bem feito, para que todos os dispositivos que cheguem e que sejam colocados no futuro, que são todos sem fio, eles tenham uma comunicação interessante. Vale lembrar demais que dentro de uma residência, a gente não tem nenhum técnico. É diferente de uma empresa, né? Uma empresa deu uma falha, você chama lá o cara da TI, você chama a empresa mais rápida, a dinâmica de uma empresa ela corre durante o dia, a dinâmica de uma residência ela corre durante a noite. Então, assim, o nível de falha que a gente pode ter numa residência, ela é bem mais crítica do que de uma empresa. Muita gente me pergunta isso também, Ricardo, é mais fácil fazer uma residência ou fazer uma empresa? Por incrível que pareça, é muito mais fácil fazer uma empresa. Porque ela corre durante o dia, a residência corre durante a noite. Então, assim, deixar preparado é o mais indicado. Quanto mais preparado o imóvel for, mais indicado ele vai ser. Se você fizer essa pergunta 5 anos atrás, eu nem tinha respondido. Eu ia dizer, só faço ele preparado. Por quê? Porque a gente precisa entregar ele com muita qualidade. Então, se eu não tenho infraestrutura para aquilo ali, eu vou trazer um problema futuro. Eu não tenho como resolver uma coisa que não tem infraestrutura. Então, realmente, tem que quebrar, tem que passar fio. Mas a tecnologia está melhorando. Então, hoje, o mercado, ele diz assim, a gente precisa se preparar para as pessoas que não vão ter uma empresa como a minha, de trazer tecnologia para o cliente. Vai ter gente que vai querer comprar algo e vai fazer por conta própria. Então, para isso, você precisa de tecnologia que sejam confiáveis e sejam sem fio. Então, a tecnologia, ela hoje tem como ser das duas formas. O ideal é você ter a infraestrutura. Mas, se eu não tiver infraestrutura, hoje tem diversos dispositivos, seja de ar-condicionado, seja de sistema de som. A leitura facial, como ele fala aí, já tem diversos leitores que trabalham com sistema sem fio. Os interruptores inteligentes, ele tem diversos que trabalham com sistema sem fio.
e todos eles trabalham em aplicativo. Em grande maioria hoje você tem aplicativo. Então, essa tecnologia hoje, ela está muito mais próxima das pessoas, não somente pelo valor, mas pela facilidade hoje de fazer uma instalação. Obrigada, Ricardo, pela sua participação aqui no Conexões Imobiliárias. Eu te agradeço aqui, espero que tenha trazido alguma informação, né? Ou mostrado aí o que está acontecendo no mercado aí de automação, seja ele residencial, predial, como os prédios estão sendo colocados, né? Estão tendo entregues aí para o mercado. Obrigado demais. Eu agradeço a sua audiência. O programa Conexões Imobiliárias é exibido pela TV Ceará, canal aberto 5.1, todas as terças-feiras, das 8h30 até as 9 da noite. Conto com sua audiência. Até a próxima semana. Tchau.